Neste vídeo eu quero responder algumas alegações do pastor João Flávio Martinez do Centro Apologético Cristão de Pesquisas. Antes de eu responder, eu gostaria que você desse uma olhada neste print de um comentário que o pastor João Flávio Martinez fez a respeito da aparição de Moisés a Jesus no Monte da Transfiguração. Dê uma olhadinha neste print e perceba que o pastor Martinez crê que o espírito de Moisés apareceu no monte e que, de certa forma, Jesus conversou com o espírito de um morto. Eu quero demonstrar para você neste vídeo que o pastor Martinez, mesmo sem querer, ele acaba apoiando o espiritismo. Eu não tenho dúvida alguma de que ele não é espírita e que ele não aprova o espiritismo, tanto que percebe-se nitidamente no site do Centro Apologético Cristão de Pesquisas que eles procuram sim refutar o espiritismo à luz da Bíblia. Porém, o comprometimento do pastor Martinez com a doutrina da imortalidade da alma faz com que ele se utilize de argumentos que o levem a apoiar o espiritismo mesmo sem querer. Por exemplo, numa última resposta que ele deu a mim, ele reduziu o espiritismo à reencarnação, insinuando o quê? Que o fato de Cristo conversar com o espírito de Moisés não seria espiritismo. Seria apenas espiritismo se a doutrina da reencarnação estivesse envolvida. Porém, o próprio Allan Kardec, pai do espiritismo moderno, afirma que o espiritismo não pode ser reduzido apenas à reencarnação. Isso significa que, quando o pastor Martinez e outros dizem que Jesus conversou com o espírito de Moisés, mesmo sem querer ele está apoiando o espiritismo, porque Jesus estaria participando de uma sessão espírita. E se Jesus participa de uma sessão espírita, ele contradiz o próprio texto bíblico que diz para não consultarmos mortos. Vamos analisar mais essa argumentação antes. Veja o que disse Allan Kardec sobre o espiritismo para você ver que este reducionismo feito pelo pastor Martinez, reduzindo o espiritismo apenas à doutrina da reencarnação, é um reducionismo que não é aceito nem mesmo por Allan Kardec. Ele diz o seguinte, Allan Kardec, na sua obra O Livro dos Médiuns ou Guia dos Médiuns ou Evocadores, Espiritismo Experimental. No espiritismo, a questão dos espíritos é secundária e consecutiva. Não constitui o ponto de partida. Este precisamente é o erro em que caem muitos e que, a miúde, os leva a insucesso com certas pessoas. Não sendo os espíritos senão as almas dos homens, o verdadeiro ponto de partida é a existência da alma. Ou seja, o próprio Allan Kardec reconhece que o ponto de partida para o espiritismo é a crença na existência da alma que sobrevive fora do corpo. Então não há base para o pastor Martinez reduzir o espiritismo à reencarnação. A partir do momento em que há a crença na existência da alma, aqui está o ponto de partida para o espiritismo. Essa citação está na página 42 da edição 71 da obra. Outra citação importante, no seu livro, O Livro dos Médiuns também, só que na página 576, quando ele dá uma definição de espiritismo, Allan Kardec diz assim, definição de espírito na verdade. No sentido especial da doutrina espírita, os espíritos são os seres inteligentes da criação que povoam o universo fora do mundo material e constituem o mundo invisível. Não são seres oriundos de uma criação especial, porém as almas dos que vivem na terra ou nas outras esferas e que deixaram o invólucro corporal. À luz de Allan Kardec, a crença do pastor Martinez de que o espírito de Moisés foi para um lugar intermediário para o céu, deixando o seu invólucro corporal, isso é espiritismo. Ou seja,
Martinez, ele ignora o próprio conceito espírita sobre o espiritismo. Tá? Outro detalhe, no seu vídeo, ou na verdade no seu áudio, em resposta a mim, o pastor Martinez alega que Jesus não agiu como médium. Digamos que Jesus não tivesse assumido um papel como médium, não tivesse trazido uma informação de Moisés para Pedro, Tiago e João. Mesmo assim, pastor, Jesus estaria numa sessão espírita. Se Jesus estivesse conversando com o espírito de Moisés, ele estaria numa sessão espírita. E se Jesus estivesse numa sessão espírita, Cristo estaria contradizendo claramente a Bíblia. Cristo estaria sendo, né, aquele tipo de pai que diz assim, ó, aquele pai que dá péssimo exemplo, né? Ó filho, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Ou seja, na Bíblia, Deus proíbe que participemos de sessões espíritas, mas Deus pode conversar com o espírito de um morto. Não tem lógica isso. Deus jamais nos estimularia, por seu exemplo, a fazermos algo que ele não quer que façamos. Por exemplo, em Deuteronômio 18, na verdade vamos para Isaías 8, 19 e 20, eu vou ler aqui na nova tradução, na linguagem de hoje, para você ver que não tem como aceitarmos a ideia de que Jesus tenha conversado com o espírito de Moisés no Monte da Transfiguração. Isaías 8, 19 e 20, na nova tradução linguagem hoje, diz assim: algumas pessoas vão pedir que vocês consultem os adivinhos e os médiuns que cochicham e falam baixinho. Essas pessoas dirão: precisamos receber mensagens dos espíritos, precisamos consultar os mortos em favor dos vivos. Mas vocês respondam assim: o que devemos fazer é consultar a lei e os ensinamentos de Deus. O que os médiuns dizem não tem nenhum valor. Não teria como, mesmo Jesus sendo Deus, não teria como ele conversar com o espírito de um morto. Primeiro, porque espírito de morto não existe, né? Segundo, se Jesus conversa com o espírito de um morto na presença de Pedro, Tiago e João, ele estaria dando um péssimo exemplo. Ele diz em Isaías 8, 19 e 20, né, por meio do Espírito Santo, para não consultarmos espíritos. Em Deuteronômio 18, 10 a 14, diz que não deve existir necromantes entre os filhos de Deus, porém, Jesus é livre, né, para desobedecer aquilo que está na Bíblia. Não tem lógica isso. Repito, seria a mesma coisa que Cristo dizer o seguinte: filhos, Pedro, Tiago e João, olha, façam o que eu digo em Deuteronômio 18 e em Isaías 8, mas não façam o que eu faço em consultar, em conversar com o espírito de um morto. Não tem lógica. Mesmo sem querer, o pastor Martinez acaba sim dando um apoio ao espiritismo. Outro detalhe importante, quando lemos Lucas capítulo 9, nós percebemos que é revelado o teor da conversa entre Cristo, Moisés e Elias. Tá? Se é revelado o teor desta conversa, é óbvio que Cristo se comunicou com eles. Tá? Outro detalhe, e se eles não tivessem ouvido o diálogo, ou todo o diálogo entre Cristo, Moisés e Elias, é óbvio que alguma informação do diálogo deles, Cristo passou para Pedro, Tiago e João. Do contrário, aquele teor de conversa em Lucas 9 não teria sido registrado. E se Cristo passou uma frase a mais de informação da conversa que teve com Elias, Cristo assumiu um papel de médium. Ele intermediou uma mensagem entre o suposto espírito de Moisés e os demais discípulos para que eles tivessem conteúdo e informação para registrar o teor da conversa em Lucas capítulo 9. Perceba que a crença do pastor Martinez é um tiro no próprio pé. Né? Ele se dedica a combater o espiritismo como doutrina, e isso é correto, mas quando ele admite certas coisas, ele está dando um tiro no próprio pé. Eu não nego em nenhum momento, nas minhas afirmações ou na minha argumentação, que o CACP combate o espiritismo. Né? Na minha resposta anterior, eu disse o seguinte: o pastor Martinez, mesmo sem querer, dá margem ao espiritismo. O que destaquei é que certas informações do pastor Martinez apoiam o espiritismo, e não estou dizendo que era a intenção dele fazer isso. Né? O pastor Martinez alegou que grupos sectários defendem o mortalismo.
Todavia, esta informação não é verdadeira, ela é falsa. Por quê? Só no livro Imortalidade ou Ressurreição dos Mortos, de Samuel Bacchiocchi, existem cerca de 1000 referências a estudos de protestantes e católicos que creem na mortalidade da alma. É óbvio, a opinião majoritária entre o meio católico e protestante é de que existe sim uma alma imaterial que sobrevive fora do corpo. Mas dizer que isto é uma crença sectária, isto não é verdade. E eu vou provar com uma outra referência. Roger Olson, em sua obra História das Controvérsias na Teologia Cristã, 2000 anos de unidade e diversidade, na página 472 ele discorda abertamente deste tipo de alegação que o pastor João Flávio Martinez faz, ou seja, de que crer na mortalidade da alma é uma heresia, é característica de um movimento sectário. Tá? Pastor Martinez e outros apologistas têm a tendência de dizer que os aniquilacionistas, que creem na aniquilação dos ímpios, são hereges que abandonaram a crença ortodoxa cristã sobre o tormento eterno. Agora veja a opinião de Roger Olson acerca desse tipo de comentário do pastor Martinez. Ele diz na página 472 o seguinte: o aniquilacionismo não compromete o âmago do evangelho, nem mesmo nega qualquer conteúdo central da fé cristã. Simplesmente constitui uma reinterpretação do inferno. Mais importante é que sua severa condenação por parte de alguns fundamentalistas, percebeu? Não deveria refrear os cristãos de aceitar um ao outro como igualmente crentes no Evangelho de Jesus Cristo, apesar de diferenças de opinião sobre a natureza do inferno. Ao contrário do que alegam alguns críticos fundamentalistas, o aniquilacionismo não é equivalente ao universalismo ou à apocatástase. Simplesmente é uma visão minoritária sobre a natureza do inferno, não uma negação do inferno. Ou seja, de acordo com a opinião deste erudito, a alegação de Martinez e de outros apologistas, especialmente no Brasil, de que abraçar o aniquilacionismo e abraçar a heresia é uma opinião de um crítico fundamentalista. Ou seja, a comunidade evangélica precisa atentar para este fato e ver que esse tipo de opinião do CACP, que é opinião totalmente fundamentalista, ela não merece crédito, ok? Na página 470 do seu livro, Roger Olson tem uma outra opinião muito interessante, mesmo sendo ele um imortalista, tá? Ele também refuta essa alegação de Martinez de que a crença no aniquilacionismo e no sono da alma é uma heresia, tá? Ele diz assim, ó, página 469 e 470, apesar disso, o sono da alma, ou seja, mesmo que ele creia na imortalidade da alma, né, o sono da alma já não é considerado uma heresia, até mesmo pela maioria dos teólogos protestantes conservadores. Mesmo que a maioria dos teólogos protestantes conservadores creia na imortalidade da alma, esta maioria hoje não considera o sono da alma uma heresia. Então o pastor Martinez está bastante desinformado acerca do assunto, ou ele foi tendencioso na sua afirmação. Eu vou parar por aqui, já respondi algumas perguntas e alegações, na verdade, do pastor Martinez. No próximo vídeo eu continuarei respondendo outras alegações, entre elas a de que a doutrina da imortalidade da alma é ortodoxa, de que eu distorci Bíblias de estudo para comprovar a ressurreição de Moisés. E neste próximo vídeo eu tenho um convite muito especial também ao pastor Martinez. Então acompanhe o próximo vídeo, ele é muito importante. Ele vai apresentar uma análise ainda mais detalhada de outras alegações, tá bom? Aguardo a você no nosso próximo estudo.